Olá, que bom que você está aqui. Quero hoje falar sobre um livro bastante complexo, livro daqueles que depois que você termina de ler, você se pergunta, caramba, qual foi a intenção do autor ao escrever esse livro? E para introduzir o tema do livro, eu peço que você pense comigo. Você conhece pessoas religiosas e conhece pessoas não religiosas, né? Ou seja, pessoas que estão envolvidas dentro de uma religião ou dentro de uma religiosidade, e pessoas que não se importam com isso e até de um certo modo são antirreligiosas. E você geralmente espera que se existe alguma salvação e se algumas pessoas irão se salvar, essas pessoas serão parte daquelas que estão num contexto religioso, ou seja, serão salvas pessoas que, a duras penas, estão tentando fazer a coisa certa, né? Dentro da cosmovisão católica, é Deus quem chama primeiro as criaturas, e a criatura, com a sua liberdade, responde a esse chamado e, trilhando um caminho tendente à salvação, pode chegar ou não a essa salvação, mas o que importa é que ela usa de sua liberdade para caminhar em direção a essa salvação buscada. A doutrina protestante tem uma diferença em relação a essa questão. Tem a questão da predestinação, onde a liberdade humana praticamente não tem lugar, mas a verdade é que todo mundo espera que se salvarão aqueles que de algum modo buscam a salvação. E por isso nos soa estranho o fato de que um ateu, por exemplo, possa em algum momento de sua vida, sem que ele esteja buscando essa salvação, de repente ele passe a ser um santo, né? E esse é justamente o tema desse livro. É a história de Hazel Motz, um neto de pastor protestante que, retornando da Segunda Guerra Mundial, onde lutou como soldado, abre uma seita chamada Igreja Sem Cristo, a Igreja Sem Crucificado, e lá pelas tantas ele acaba se transformando num santo protestante. É uma ideia bizarra e a pergunta que nos fazemos é como isso é possível. Então, a autora desse livro, a Flannery O'Connor, é uma escritora norte-americana do século XX, tem uma obra curta de 2 romances, entre os quais o mais conhecido é esse, Sangue Sábio, e tem alguns contos também. Morreu jovem, aos 39 anos, nasceu em 1925, no sul dos Estados Unidos, no estado da Geórgia. E esse romance dela, ela escreveu em ela publicou em 1952, e tem basicamente 4 personagens. O principal deles é o Hazel Motz, como disse, um soldado que lutou na Segunda Guerra Mundial e retorna para casa, não encontra ninguém na casa de sua família, e então passa a perambular nas cidades vizinhas, onde aí ele encontra uma dupla de pregadores, de vigaristas, que é o pretenso profeta Asa Hawkes e sua filha Sabata Lily, e encontra um funcionário do zoológico chamado Enoch Emery. O Enoch Emery é quem nesse livro tem o chamado sangue sábio. Sangue sábio, na verdade, é uma qualidade que ele se atribuía de saber o que fazer, saber a coisa certa a ser feita. São 4 personagens que, na verdade, se centram em torno desse personagem meio estranho que é o Hazel Motz. A história é basicamente essa, ou seja, são as peripécias desse personagem, do Hazel, na cidade em que ele chega e conhece essa dupla de pregadores vigaristas, e na verdade, a sua antibusca religiosa, né? Ele está sempre fugindo daquilo que ele percebia em si como uma sina. Por ser neto de pastor protestante,
ele já imaginava, já sentia sobre si esse destino de também se tornar um pregador protestante. E a narrativa se passa bastante centrada na questão da visão. Em primeiro lugar, o vigarista pregador Asa Hawkes é um falso cego. Ele andava pelas ruas a pregar a sua religião, dizendo-se um cego, um profeta cego. Na verdade, se descobre no meio do livro que ele não era cego nada, né? Ele era apenas um farsante. Em segundo lugar, a própria Sabata Lily, a filha do Asa Hawkes, chega a falar sobre o Hazel que ela percebia que ele era alguém que parecia não perceber, não ver as coisas para as quais ele olhava, mas ainda assim ele continuava olhando. É uma observação que ela faz a respeito do Hazel. E, em terceiro lugar, vou aqui contar algo que se passa ao final do romance. Se você não quer saber o final do livro, aconselho que você pare de ver esse vídeo agora. Na verdade, no final da narrativa, o Hazel ele cega a si mesmo. Ele joga soda cáustica nos seus olhos e se torna cego. A percepção que se tem desse personagem do Hazel é uma percepção de 3 níveis. Primeiramente, o seu físico, né? A sua aparência física era uma aparência de pastor protestante. Onde quer que ele chegasse, o taxista, a prostituta que ele procura, as pessoas na rua, todo mundo olha para ele e fala: ah, você é um pastor protestante, né? Com esse chapéuzinho, com esse jeito aí, você é um pastor. E ele, evidentemente, negava isso, ele tinha ojeriza de ser confundido com um pastor protestante, mas, na verdade, superficialmente, quem olhava dizia: ah, está aí um pastor protestante. O segundo nível, o nível do sentimento, na sua cosmovisão superficial. Nesse nível, ele era um ateu, um nihilista, um anticristão e um antirreligioso. Tanto que isso até o move a se dedicar ali a uma atividade de pregador antirreligioso, pregador de uma religião sem Cristo, sem crucificado. E é esse sentimento que aflora nele que conduz aparentemente ali superficialmente, digamos assim, as atividades dele naquela localidade. E o terceiro nível, o nível mais profundo, é o nível espiritual, né? Ele é um neto de pastor protestante, ele é alguém que está sempre buscando o retorno à sua casa. Vejam bem, ele retorna da luta da Segunda Guerra Mundial e não encontra ninguém em casa. Ele vai comprar um carro, o Essex, compra um carro e fala para o vendedor: olha, esse carro vai ser a minha casa. E ele passa a percorrer as estradas da região como uma pessoa sem casa, né? Como alguém perdido em busca de um porto seguro. Então, no nível mais profundo, é um homem que buscava. A própria religião que ele monta não é uma religião que busca a maldade, mas é uma religião que fica ali no nível neutro, né? É uma religião que, segundo ele próprio, os cegos continuam cegos, os coxos continuam sem andar e os mortos continuam mortos, né? Ou seja, uma religião ali de neutralidade. Ele não busca o mal, mas ele busca a neutralidade, ele busca o nada. Daí ele ser chamado pela própria autora, em comentários ao livro, se não me engano, numa carta que ela mandou para um leitor, é um nihilista admirável, né? E é então nesse fundo espiritual, nesse fundo insubornável do ser, que as coisas se passam. Ele, inclusive, ao voltar para sua casa, não encontra ninguém, mas ele traz consigo a Bíblia de sua mãe e os óculos que a sua mãe usava para ler a Bíblia. E aquilo certamente remete ele à sua casa, né? Ele, inclusive, diz que estaria levando aquilo consigo para uma eventualidade de suas vistas se tornarem escuras, a sua visão se tornar escura. Então, é evidentemente um homem em busca de retornar para o lar. E tudo isso, esses personagens, esses vigaristas e essa coisa que se passa dentro dele, como que são parte de uma conspiração que levam ele
àquilo que, ao final, o conduzirá a um caminho de redenção, a um caminho de salvação. Ele, ao final de tudo, acaba perdendo o seu carro, o seu veículo, numa blitz policial, e esse despojamento dele, como se ele tivesse vendido tudo que tinha para seguir a Cristo, esse despojamento final do seu único bem material, finalmente o leva a desejar se cegar, a desejar perder a visão, como se ele tivesse seguindo aquela parte dos evangelhos em que Jesus Cristo diz que veio para fazer com que os cegos vejam e com que aqueles que veem não enxerguem. Então, Hazel tira a sua própria visão, né? Ele joga soda cáustica em seus olhos, fica cego e passa a residir numa pensão de uma senhora que a princípio estranha aquela figura, depois passa a se interessar pela pensão que o Hazel recebia, inclusive planejando ali se casar com ele, e no final das contas, o que o leitor percebe como que sutilmente, né, a coisa vai sendo sutilmente apresentada ao leitor, na verdade, estamos diante de um penitente franciscano que dorme em cima de arame farpado, que caminha horas a fio sobre cacos de vidro e pedras, é um homem que literalmente rasga dinheiro, enfim, um penitente no qual ele se transformou de modo bastante inusitado. Bom, essa é uma das leituras possíveis desse romance complexo, romance do qual nós não conseguimos absorver tudo numa leitura única. É preciso ler uma vez, meditar, ler de novo, ler críticas. E eu queria até, inclusive, sobre isso, algumas cartas da autora a respeito do livro, cartas que ela escrevia para seus leitores. Como ela era uma pessoa doente, né? Ela ficava muito tempo reclusa em sua casa e tinha muito tempo para escrever cartas para os leitores que a procuravam. E em uma dessas cartas ela fala sobre uma possível interpretação desse romance, e eu quero aqui abordar 2 pontos do prefácio da autora à 2ª edição do livro. Fico imaginando que o editor pediu ela para explicar a piada, né? O livro tão complexo assim, e ela escreveu aqui algumas poucas linhas sobre uma possível interpretação desse livro e qual teria sido a sua intenção a escrevê-lo. Uma coisa que chama a atenção aqui é que ela fala que trata-se de um romance cômico sobre um cristão malgré lui, ou seja, um cristão apesar de si mesmo. E diz também, o fato de que a fé no Cristo é para alguns questão de vida ou morte tem constituído um obstáculo para leitores que preferem considerar o assunto de importância menor. Para estes, a integridade de Hazel Motes advém de sua obstinação de livrar-se da figura esfarrapada que em sua mente se move de árvore em árvore. Para a autora, a integridade de Hazel advém justamente da sua incapacidade de fazê-lo. Ou seja, a gente tem a noção, né, de que uma pessoa se define por suas qualidades positivas. Então, no caso do Hazel, quem lê o livro até um certo ponto começa a imaginar que, tá bom, ele é aquele cara que foge da religião, ele é aquele cara antirreligioso, ele é o anticristão. Mas, na verdade, o que se percebe no final é que ele sucumbe e o que, na verdade, o definiu foi a sua incapacidade de escapar dessa, aspas, predestinação, foi escapar dessa redenção a qual ele, na verdade, sempre procurou, apesar de essa procura estar ali envolta numa aparência de niilismo. E para terminar, já que a autora pergunta se a integridade de uma pessoa pode advir daquilo que ela é incapaz de realizar, e a resposta que ela dá é certamente sim, é possível, e ela termina, creio que sim, visto que o livre-arbítrio de natureza volúvel, envolvendo frequentemente não apenas uma única vontade coerente, mas diversas vontades conflitantes. A noção de liberdade, conclui ela, não pode ser percebida facilmente. E é curioso que a nossa noção de liberdade, hoje em dia, para a grande parte das pessoas, até mesmo para os letrados, para os juristas,
é uma noção de liberdade meramente jurídica, meramente constitucional, né? E a verdade é que a liberdade de uma pessoa pode passar por questões que ela sequer imagina. Nesse sentido, ou seja, no sentido em que a autora trabalha a concepção de liberdade, não seria livre aquela pessoa que meramente desse vazão aos seus sentimentos superficiais, mas sim seria livre aquela pessoa capaz de assumir os vetores que se movimentam dentro de seu espírito, que se movimentam dentro do que Ortega y Gasset chamou o fundo insubornável do ser.